Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura e o curso de especialização Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos da FRJ, temos o prazer de convidar para o ciclo de palestras Poéticas da Conversa, Cafés, Tertúlias e Modernidade Literária na América Latina. Hoje, teremos a honra de abrir nosso ciclo com uma palestra do professor Rodrigo Labriola, do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, do FRJ, titulada Poéticas, Polêmicas, Políticas, Florida, Boedo, Sur, Paredón e Después. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Rodrigo, deixando aqui um agradecimento por essa belíssima palestra que nos espera essa tarde. Boa tarde, obrigado, Victor, pelo convite. Bom, enfim, não sei se belíssima será essa conversa que pretendo, digamos, desenvolver, mas eu acho que provavelmente vai ser provocativa. Vamos ver, porque realmente, quando a gente pensa nesta questão da sociabilidade literária do começo do século XX, sobretudo a partir dos anos de 1920, com as novas formas dos modernismos vanguardistas na América Latina, sem dúvida existe uma enorme bibliografia ao respeito e, digamos, inevitavelmente sempre ficam coisas de fora. E, certamente, dentre toda essa bibliografia mais ampla, que trata desse momento tão fundamental, digamos, da história literária e cultural do Ocidente, como são esses anos depois da Primeira Grande Guerra, a bibliografia referida às questões de Boedo e Florida são enormes. E, então, eu pensei que não era conveniente fazer uma palestra, sino que talvez para me localizar um pouco melhor no universo rioplatense e especificamente no universo porteño, no qual me foi solicitado que falasse desta questão de Boedo e Florida, que por enquanto não estou categorizando como nada. Pensei que talvez o melhor era usar um tono um pouquinho mais coloquial, uma vez que provavelmente as intervenções e os diferentes diálogos na cidade de Buenos Aires, entre os diferentes sujeitos e actores destas questões, estavam atravessados pelo coloquialismo, pelo diálogo de certa forma informal, e também com todos os vínculos que tem informalidade com figuras como a ironia, o deboche, a sátira, enfim, toda uma série de questões que faziam referência à vida cultural da época. O título que propus para o Víctor é um título propositalmente críptico en algún sentido. No tanto na parte de poéticas, polémicas, políticas. Bom, porque aí é fácil ver o trocadilho de palavras que identifica claramente um momento do processo de modernização que é esse que surge a partir do que chamamos vanguardas ou dos diferentes modernismos de América Latina, o modernismo brasileiro. Ou seja, este vínculo que se establece nas vanguardas históricas entre o que são os discursos poéticos e os textos poéticos, tentando sair da mera estética y asumiendo un lugar entre otros discursos como a política, a historia, a publicidad, etc. En ese sentido,
no son estrictamente poéticas, sino que son diferentes formas de encarar o de propor un texto que se pretende poético en medio de otros discursos sociales. Polémicas, bom, prácticamente não preciso esclarecer que, bom, a polêmica é uma forma de luta, de briga, de guerra, de confrontação a través da palavra, e essa é uma das características também de esses textos poéticos dos anos de 1920 e 1930, a partir de lo que llamaríamos poéticas de vanguardas. Y políticas faz referencia a una situación histórica muy particular, que é a das llamadas vanguardas históricas, que concretamente esos anos de 1920, después da Primera Grande Guerra, de la Revolución Rusa, ya durante ainda a Revolución Mexicana, en fin, un momento de efervescencia social na qual, digamos, os sujeitos políticos deixam de ser apenas as elites ou a burguesia, sino que pasan a ser as masas populares, que a veces son proletarias, a veces son lumpreproletarias, a veces son caracterizadas por una cantidad enorme de inmigrantes extranjeros en la ciudad de Buenos Aires, o sea, vindos de diferentes cantos de Europa do Leste, da Palestina, da região, das diferentes regiões da Asia Menor, en fin. Y también una inmigración interna forte que llega a la ciudad de Buenos Aires desde el interior de Argentina. Sin duda, esos movimientos, esos sujetos sociales nuevos, atravesados también de las ideas que van pasando do socialismo utópico ao anarquismo, a diferentes formas de anarquismo, y finalmente llegando ao comunismo, marcan una, si vocês quiserem, eu diría una especie de optimismo no progreso social de grandes masas, que podríamos llamar de masas populares, y ese optimismo de tipo político se trasvasa también a los discursos literarios. Entonces, sem dúvida, a gente poderia fazer uma diferenciação entre vanguardas e modernismos, no sentido de vanguardas terem uma posição mais revolucionária e de ruptura e de ataque à própria ideia de instituição literária, ou modernismos mais como formas de actualizar ou de modernizar dentro da própria instituição literária, mas no es ese el caso, por en cuanto, porque tal vez o más interesante de todo en este caso sea focar na segunda parte del título, que es Florida, Boedo, Sur, Paredón y después. Ahí yo tenté hacer un trocadillo con o que son las recorridas dos ómnibus da época, ¿no? Que van marcando diferentes, por decir así, bairros o avenidas por las cuales atraviesa un ómnibus y acaba su ruta. Certamente Florida no es un bairro, Boedo no fue un bairro y Sur es una región indeterminada, y além disso, Sur, Paredón y después faz referencia a un tango de Homero Mansi, que no voy a cantar, más que tiene un verso que se llama Sur, Paredón y después Sur, una luz de almacén. Son rúas y o contorno de esas rúas, en principio. Y entonces, inevitablemente, como eu supongo que vocês deben ter lido, porque existen
muitos trabalhos a respeito, dentre os quais se destacan, sobretudo, os já muito conhecidos de Beatriz Sarlo, Juan Carlos Portantiero, Adolfo Prieto, e também Martim Pietro ao respeito, enfim. Eu queria mostrar para vocês algumas imagens, em princípio, para que entendamos a que nos referimos com modernização e qual seria o entorno no qual se daria esta sociabilidade, antes de chegar aos espaços mais restrictos do café, da leiteria, da editora, etc. Vou compartilhar aqui, então, se me permitirem, algumas coisas da calle Boedo. Vou começar por Boedo, indo depois para o centro, né? Ou seja, aqui, nessas pequenas imagens, eu tenho a sensação de que nunca vou conseguir acabar com esta palestra, mas enfim. Vou compartilhar isto. Não sei se estão vendo. Bem, aí nós temos algumas imagens do que é a região dos limites da cidade de Buenos Aires, dos limites do que seria o centro histórico da cidade de Buenos Aires, mais ou menos aproximadamente na região do que era o sul da cidade de Buenos Aires, na região que seria depois da Avenida Boedo, o bairro de Almagro, Pompeya, na região do bairro actual de Caballito, um pouquinho menos San Cristóbal. Como vocês veem, em 1890 se trata de um território praticamente rural, né? Com uma polperia, vacas, etc. E, sobretudo, gauchos o figuras agauchadas, por decir así, ¿tá? Cuando avanzamos un poco en el proceso de modernización de esa región, do sul, la ciudad de Buenos Aires, tenemos aquí por volta de 1900 ya una conformación diferente. Como ustedes ven, se trata de un lodazal, o sea, se trata de un universo no qual a terra ainda não é paralelepípedo. As ruas estão um pouco mais demarcadas, porém, as casas são também muito simplórias para a época, muito básicas. Estamos em 1900, e aí então eu vou ir passando. Aquí de nuevo 1910, como verán, están comenzando a aparecer los paralelepípedos, ¿sí? Na región de dos corredores, que después sería Avenida Boedo. Aquí ya tenemos, sin duda, por volta de 1920, una zona más urbanizada, que es más o menos cuando surge esta cuestión de Florida y Boedo. Como verán, los paralelepípedos serven para agilizar também o transporte e a logística das fábricas. Esta é uma região em Urquiza e Barcala, onde tem os talheres Barcena, que foram também sede de vários massacres de grupos de sindicatos e operários desses talheres. Ya estamos por volta de 1920 y aquí ya estamos también en 1920. A aparição da indústria determina também a aparição da loja de ferramentas, a ferreteria, mas vocês veem o tipo de população da região, y ya en la década de 30, ese es un bar que se llama La Puñalada, a facada sería. No sé si observan a catadura, ¿no? de ese bar. Está quasi na beira, no es un café, es prácticamente un intermediario en 1930 entre una pulpería, un restaurante popular. Difícilmente puede ser entendido como un café de elite literaria, ¿no? Esto en Chiclana, entre Boedo y Rondó.
E aqui já, bom, só em 1935 é que nós temos a Avenida Boedo, como seria, digamos, mais parecida já ao presente depois de um processo de modernização acelerado, né? Porém, como vocês ven, algunos cartazes o bonde, andando os carros, comienza a aparecer o asfalto, mas aquí se ve un poco de una forma así como muy gráfica, o que sería a passagem dos procesos de modernização urbana na região do que seria a região próxima da Avenida Boedo, que é a que vai dar nome a esse grupo de literário, né? Ora, quando a gente compara isto com os entornos da chamada Calle Florida ou Rua Florida, a coisa muda bastante. Vou tirar esse e vou compartilhar isto outro que está aqui. Aí, como vocês veem, em 1918, quando ainda está começando a se urbanizar industrialmente a região da Avenida Boedo, nós já temos a Rua Florida, que tem todas as características de uma cidade mais modernizada, ao estilo europeu, obviamente, cuyo modelo es sempre París. Ya se observan diferentes ornamentos que comienzan a vir da Belle Époque y que van avanzando a lo largo de 1900 hasta 1920, un comercio desenvolvido, a presença do metrô, que é um dos primeiros metrôs de América Latina, que leva as pessoas até essa região que se encontra no casco histórico, muito perto do que seria o centro histórico, o lugar fundacional da cidade de Buenos Aires, que hoje é a Praça de Maio. E 1918, ainda alguém anda de bicicleta, né, na Rua Florida, mas em 1922, observen que se multiplican os cartazes de comercios, a venda de óculos, comienzan a aparecer los primeros carros y sin duda para 1925, cuando a gente está pensando este momento literario de hoy, ya tenemos una Rua Florida con precios altos, ¿tá? Que es una de las características. Ahí se ve Gatis Chaves, que es una de las grandes lojas de departamentos, junto con Harrods, en fin, y los carros andando por ahí. ¿Por qué estoy mostrando esto? Voy a dejar de compartir. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque o que eu estou ou gostaria de colocar aqui é que é bastante difícil poder pegar esse tema sendo eu mesmo porteño, tendo visto, embora que várias décadas depois isso, tendo ouvido falar dessas pessoas e voltando hoje à cidade de Buenos Aires. Eu não me lembro neste momento quem foi o escritor que falou que, talvez Borges, mas pode ser porque Borges falou quase tudo, mas que a pátria de um homem era sua infância. E, de certa forma, bom, não é minha infância, mas eu pensava, essa frase de a pátria de um homem pode ser sua infância, pode ter a ver com o processo de modernização, ou seja, a ideia de que o lugar da infância já não é o mesmo lugar
quando você é adulto. Eu não sei se isto poderia ter sido dito na antiguidade ou na Idade Meia, mas certamente poderia ter sido dito por Borges, uma vez que ele sai da cidade de Buenos Aires antes da Primeira Grande Guerra, como uma cidade que é praticamente uma aldeia, e volta já 10 anos depois, na década de 20, quando a cidade de Buenos Aires só é uma aldeia ou é uma cidade de casas e subúrbios nos limites da cidade, e o centro é isso que vocês viram da Calle Florida, ou seja, uma cidade europeizada, alta, moderna, semelhante a qualquer daqueles já havia visto na Europa. Inevitavelmente vai ser subjetivo que eu comente a respeito disto. Então, já que vai ser subjetivo, para tentar definir que seria esta questão de Boedo e Florida, eu diria que podemos trabalhar em duas pontas, ¿sí? De un lado, inevitablemente está, ¿qué sería esto? Dos grupos literarios de Boedo y Florida, e inevitablemente ahí ven a palabra de Jorge Luis Borges, que é dos primeiros, sem dúvidas, vanguardistas da cidade de Buenos Aires, né? E então, vários anos depois da vanguarda, Borges diz, caracteriza como polémica. Dice, me lembro da polémica, estoy traduciendo de una forma muy amplia, me lembro da polémica de Boedo Florida, por ejemplo, tan célebre hoy. No en tanto, fue una brincadeira tramada por Roberto Mariani y Ernesto Palacio. La verdad, no dice brincadeira, dice broma. O sea, ¿en qué consiste esa broma? Bueno, a idea dessa broma era o que Borges comenta em vários outros lugares, e é que esses dois exponentes da literatura então que hoje são pouco lembrados, como é Ernesto Palacio e Roberto Mariani, teriam tramado, por dizer assim, uma espécie de truque publicitário, no qual a maneira do que acontecia na Europa pensaban dos grupos literarios, un deles mais perto da região de Florida, no centro da cidade, outro na região de mais dos subúrbios, como era Boedo, e que haveria uma polêmica, uma luta de plumas, uma luta literária entre esses dois grupos, e comenta Borges o seguinte, comenta, voy a leer en español. Un día, dos espíritus inquietos, Ernesto Palacios y Roberto Mariano, deciden, con fines de publicidad, iniciar un movimiento literario. Se suman a Hélice Barméndez, Oliverio Girondo y otros, dispuestos a crear un movimiento remedo de vida literaria como suele acontecer en país. Para tener resonancia y éxito debía ser ruidoso y comercial. A mí, comenta Borges, a mí me situaron en Florida, aunque yo hubiera preferido estar en Boedo. Era lógico esto cuando vocês ven los primeros poemas de Borges. Pero desde luego yo no pude hacer nada y me resigné. Hubo otros, como Roberto Alt o Nicolás Olivares, que pertenecieron tanto a Boedo cuanto a Florida. Todos sabíamos que era una broma, continúa Borges, y agrega, era una broma y ahora hay profesores universitarios que estudian en serio esto. Ernesto Palacios argumentaba que en Francia había grupos literarios y entonces, para no ser menos, acá había que hacer lo mismo. Sin duda es una broma que se convirtió en un programa de literatura, argentina.
independentemente do que a gente, quanto de verdade ou não se atribua a Borges em relação com isto, sendo ele dos protagonistas deste movimento, sem dúvida, o que destaca aqui é que, por uma parte, temos a idea de a polémica de dos grupos literarios llamados Boedo y Florida es una brincadeira publicitaria entre pessoas que escriben. De un lado tenemos, por lo tanto, a broma. Do outro lado, do outro lado temos um sistema. Do outro lado temos um sistema que é o que está se queixando Borges. Ou seja, a ideia de que se pode fazer um sistema para a história da literatura de carácter sociológico, mas também estético, que pressupõe dois grupos de influência ou de autoria literária, que seriam um deles da Rua Florida, que estaría caracterizado obviamente por una poética más centralizada, dos centros de elite, una poética integrada por autores que vinham de familia literaria y letrada, que de cierta forma tinham una revista que era que caracterizaba a eles, que era a revista Martín Fierro. Probablemente esa revista Martín Fierro, Cosmopolita y de forte pregnancia y de ruptura forte en relación con formas literarias, sería o que podríamos llamar, pelo menos do punto de vista formal, más modernizadora. Leitores aficionados a poesía, sobre todo, y elementos vinculados a diálogo con otras artes como jazz o cinema. Y en cuanto que do lado de Boedo, teníamos un grupo literario o una confraría o un sindicato o otro grupo de pertencimiento diferente que estaría integrado por figuras que sobre todo destacaban pelos seus sobrenomes de origen italiano o extranjero o alemán, que no tenían una, por decir así, tradición genealógica en relación con el idioma español, que tenían leitores que también eran poco seguros en relación al uso do idioma y que, por tanto, preferían a prosa o romances, y que en términos de vínculos con otras artes, estarían más próximos del surgimiento do tango. Estos dos sistemas o espacios de pertencimiento, como vocês verán, son relativos, y sobre todo son relativos por dos autores, eu diría. Sobre todo por Borges, de un lado, y Roberto Arlt, do outro. ¿Tá? Porque tanto las obras de Borges como Roberto Arlt están como cruzadas en relación con todos esos elementos, o con algunos de esos elementos. Concretamente, entonces, Borges fala que é uma brincadeira, que é uma broma. Vamos ver que é o que comenta, de como surge o grupo de Boedo, dos propios integrantes del grupo de Boedo, que es Elías Castelnuovo. ¿Sí? Elías Castelnuovo, en sus memorias, dice: el diario La Montaña organizó un concurso de cuentos y poesías, cosa muy rara en esa época. Corría el año 1922 y a mí me distinguieron con el primer premio. El concurso de La Montaña ayudó a la formación del grupo de Boedo. El segundo premio lo obtuvo Manuel Rojas, chileno, el tercero Leónidas Barletta, el cuarto Roberto Mariani. Lo cierto es que entre nosotros nos desconocíamos totalmente
hasta el punto que yo ignoraba que el linotipista que trabajaba en la otra máquina y que era Manuel Rojas había participado del concurso. Nicolás Olivari me escribió, había leído notas de un literato naturalista, lo halló tan bueno que me mandó una carta alentadora, le contesté sugiriéndole que nos reuniéramos, yo a mi vez había leído el libro de cuentos de él, que me impresionó muchísimo, y también el de un tal Lorenzo Stanchina, y dio la casualidad de que fuera amigo de Nicolás Olivari. El grupo se integró y desembocamos en un conventillo, un corchizo, de la calle Boedo al 800, donde tenían una imprenta muy grande y cuyo dueño era Lorenzo Rañó. Allí mismo funcionaba la editorial Victoria, que después pasé a dirigir. Y en ese mismo inquilinato, poco después se fundó Claridad, cuyo propietario era Antonio Zamoda, y en el cuarto de enfrente funcionaba Peñas de Francisco Müner. O sea que disponíamos de 3 aparatos de difusión, ya que las 3 editoriales eran importantes y teníamos la ventaja de reunirnos allí mismo. Como ustedes verán, aquí é una de las primeras cosas que yo quería destacar en relación con los grupos de Boedo y Florida. Nós tendemos a pensar que os cafés foram muito importantes na cidade de Buenos Aires. Nós tendemos a pensar que, pelo menos en 1920, os cafés era o lugar onde começavam os contactos literários ou de grupos artísticos. E essa é uma ideia que eu pretendo polemizar, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bom, estoy diciendo esto en primer lugar pelo grupo de Boedo, pelo grupo de Florida. Eu já tenho lido en muchos lugares que o grupo de Florida se reunía na confitería Richmond, na Rua Florida. Y este tipo de mitificaciones turísticas para el turismo literario descuidan o fato de que en 1920 había pelo menos 3 confiterías Richmond al mismo tiempo, en principio. O outro que descuidan é que a maioria dos vínculos dos autores do grupo de Florida, como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Evar Méndez, Ricardo Guiraldes, se conheciam familiarmente, ou seja, o lugar onde se reuniam para socializar e para conversar sobre projetos literários não era a publicidade do café, sino as salas das suas casas, como fica prácticamente evidente nas propias conversas de Adolfo Bioy Casares y Borges, cuando prácticamente a cantidad de veces que eles van nos cafés es nula, porque están socializando en ese espacio privado da casa burguesa, o si vos quiserem, da casa de autores que tengan una familia de una cierta élite intelectual, social y de sobrenome en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, existe sin vínculos con a Rua Florida, porque en la Rua Florida también están las redacciones de diferentes revistas, como por ejemplo Proa o Martín Fierro, mas son como si fuesen escritorios las revistas. O sea, no se trata de una sociabilidad de tipo pública o semipública, más al contrario, sería una sociabilidad de tipo semiprivada, no caso de Florida, motorizada, do meu punto de vista, pero contacto familiar, pero contacto entre familias bem da cidade de Buenos Aires. Dificilmente, por tanto, a gente poderia pensar que a sociabilidade do outro lado, a sociabilidade vinculada à Avenida Boedo, en un bairro no cual apenas se estaba comenzando a modernización y a urbanización, habería este tipo de cenáculos literarios en los cafés. Referido a esto, yo quiero vincular este fato con otro
dado que surge de Elías Castelnuovo. Dice Castelnuovo, el hecho de que Boedo tomase como materia prima de sus inquietudes espirituales a la clase trabajadora no se debió puramente a una determinación estética, sino a que la mayoría de sus componentes, o sea, a la mayoría de los autores tradicionalmente vinculados hoy al grupo de Boedo, habían trabajado manualmente en esas fechas. Así, por ejemplo, Agustín Rigaelli era tallerista, Roberto Alt había sido gomero, Nicolás Olivari, peón de almacén, César Tiempo, repartidor de soda, Roberto Mariani, oficinista, Abraham Vigo, Antonio Gil, pintores de paredes, Manuel Rojas, en el momento en que fue premiado conmigo en el concurso organizado por La Montaña, ocupaba una plaza de linotipista donde yo ocupaba la otra. Y agreguemos que otro del grupo, llamado Leónidas Barleta, por esos tiempos era apuntador en el puerto. Esto, de cierta forma, indica que os escritores, o os autores, o as figuras do grupo de Boedo, no apenas no eran moradores de un bairro de Boedo que no existían en las proximidades de Boedo, sino que estaban distribuidos en diferentes otros lugares populares de Buenos Aires, como también no frecuentaban necesariamente o que serían los bares, bodegones, lecherías da región de Boedo. O que hacían eran se juntar no que serían o escritorio dessa editora, que é a editora fundamental do grupo de Boedo, que é a editora Claridade, que había sido fundada por un inmigrante andaluz llamado Zamora y que se encontraba en la parte de acima do mesmo prédio onde un alemán llamado Francisco Muner había abierto una cigarrería, libraría y papelería en Boedo 841. O sea, no caso dos integrantes o dos escritores que participaban do llamado grupo de Boedo, o encontro entre eles no es a partir da familia. Y en principio y principalmente a partir de un concurso literario. O sea, esto desmitifica un poco o fato de que apenas el grupo de Florida estaba preocupado pela gloria literaria o pelo éxito o pelo suceso literario y el grupo de Boedo estaba más preocupado con la revolución social y con mudar o mundo. Sin duda, el grupo de Boedo tenía posiciones políticas derivadas, sin duda, da propia extracción socioeconómica de sus figuras. Mas esas figuras estaban concentradas en intentar desenvolver una actividad literaria y obviamente intelectual en sentido amplio, también político, debido a esa posición socioeconómica de inmigrantes, de trabajadores manuales, y se reuniendo fuera de lo que sería la idea de ayuntamiento familiar, sino se reuniendo a partir de lo que sería una libre asociación de personas. Mas vean bien que esto es relativo, ¿no? Porque a mayoría de anarquistas, y a gente podría pensar que a reunión de los escritores de Boedo era en torno do sindicato o de una asociación vinculada a sus actividades manuales, cuando na verdade no grupo de Boedo o que estaba era que la asociación surge de un premio literario en un jornal menor como es La Montaña, mas un premio literario en definitiva, ¿sí? Rodrigo, os judeus ficam em Boedo, não é isso?
Sim, A migração surgia grande à Argentina. César Tempo e vários escritores judeus do leste europeu, sobretudo da Rússia, da Polônia do leste, etc., que chegaram, se concentram aí. Não necessariamente os judeus sefaraditas, sim? A maioria dos judeus Ashkenazim se instalan en la región sur de Buenos Aires, en cuanto que los sefaraditas, a mayoría acaba ficando en la región oeste porque se dedican no a las actividades industriales, sino al comercio. Entonces ahí tengo una distribución extraña. Mas sin duda existen diferentes extracciones, porque van desde alemanes hasta italianos, desde andaluces hasta judeus, na região de Boedo. Mas uma coisa que eu queria provocar era a questão do café. Ou seja, esta questão do café, esta questão quase tão, como dizer, um pouco, se vocês quiserem, mitológica da ideia do café Tortoni. Bom, sim, sem dúvida. O Café Tortoni na cidade de Buenos Aires é um lugar onde se reúne a geração de 80 e as gerações anteriores, não apenas de escritores, mas sobretudo de políticos também, tá? E de pintores. Porém, se trata de uma sociabilidade de elite, sim? A do Café Tortoni, que já, no caso da sociabilidade do grupo de Florida, está como deslocada. Ou seja, a sociabilidade do grupo de Florida se dá mais nas casas, enquanto que a sociabilidade do grupo de Boedo se dá mais nestes espaços, como, por exemplo, a editora Claridade e, posteriormente, os teatros, já que, precisamente, no grupo de Boedo, uma das coisas que diferencia de forma clara o projeto, digamos, artístico de Boedo é o pulo que dá Barletta, Castelnuovo e vários outros para a ideia do teatro do povo, que é uma modificação do que era o teatro muito tradicional do sainete, ou o teatro comercial derivado das peças espanholas de town. Então, então, a questão dos cafés é muito estranha, gente. Porque, voltando a isso que eu comentava, da pátria do homem na infância, eu às vezes volto na cidade de Buenos Aires e fico preocupado. Porque, por exemplo, vou tomar um café na confiteria London City, aí em Florida, ou Peru, e Avenida de Mayo. E de repente me encontro com uma estátua de Julio Cortázar, de tamanho natural, pintada como se fosse uma espécie de simulacro saído de Tron Ukvar Orbis Tertius, que está sentado na London de café. Se vocês vão no café La Biela, que certamente Bioy Casares e Borges iam muito no café La Biela en Recoleta, só que enanos muito posteriores a Florida e Boedo encontran sentados en una mesa duas estatuas, una de Bioy Casares y otra de Borges. En fin, é algo parecido que acontece aqui quando vocês vão pelo calçadão da praia e se encontram. Sim. Ou seja, é muito estranha esta situação da colocação de figuras em tamanho natural, só que legitimadas pelo bronce ou pela rigidez da estátua, em espaços que são construídos também de forma relativamente mistificada. Acontece isto em vários cafés. Sem dúvida, Roberto Arlt ia nas Violetas. Sem dúvida, alguém deve ter pisado o Café La Puñalada. Sem dúvida, o Café London ou alguma das confiterias Richmond ou até o Café Margot na região de Boedo, alguma vez foram transitados por escritores destes grupos. Porém, eu me atreveria a dizer que
a agenda cotidiana destas pessoas não estavam nos cafés. O grupo de Florida, quando saía, e isto está muito contado por Borges, eran figuras bastante extrañas que no apenas no frecuentaban o bafón o grupos onde aparecía o tango, sino que a diversión deles era andar nocturnamente pela cidade. Buenos Aires es una cidade pequena que felizmente dá para, durante una mesma noite, andando durante 2 horas, sair da Rua Florida e seus arranha-céus e chegar nas profundidades de Villa Ortúzar, onde ainda vocês podem ver o pôr do sol, perto de Chacarita, ou ir para o sul, onde naquela época ainda muitas ruas eram de barro, como menciona Borges, ¿sí? Extraña esta situação. Eu não vou aprofundar, obviamente, em termos de, por dizer assim, de forma literária, porque é muito evidente a forma literária de um manifesto, de um Oliverio Girondo, ou de um manifesto como a revista Martín Fierro, y una forma literaria un poco ultrapasada, anacrónica para época, como serían los romances más de corte realista o naturalista, de Grupo de Boedo, que de cierta forma se apoyaban en la idea de que había un vínculo y comprometimiento político, certamente, dos autores de literatura. Más está ahí a cuestión de que provavelmente do que se trata é que a literatura não é a atividade principal de nenhum destes escritores. Ou seja, um pouco seguindo o que diz Sarlo, nós não temos escritores profissionais na época, talvez salvo Roberto Arte. Ou, em todo caso, pensar escritores profissionais que seriam aqueles que recebem um pagamento por escrever, mas não podem viver necessariamente disso. Sem dúvida, Borges y Bioy Casares y varios otros del grupo de Foira recibían un dinheirino de las editoras cuando hacían una traducción o una compilación o algo, mas nenhum deles vivía disso. Y no caso dos escritores de Boedo, también, todos eles tenían seus ganha-pão, que eran todas esas tarefas manuais que van progresivamente deixando. Entonces, siguiendo un poco la idea de Beatriz Arlo, se trata de un momento de autoafirmación o de autoconstrução da ideia de escritor. Como dizer, o que surge claramente nessa década de Vinci é que as pessoas que escrevem se querem autoafirmar como escritores, embora não necessariamente alcancem a profissionalização que certamente até hoje não pode ser alcançada. En otras palabras, que na agenda cotidiana de todas estas pessoas, o tempo do café não existe. Ou seja, o tempo para ir ao café e socializar no café vai ser uma coisa bem posterior. E provavelmente vai ter a ver com um universo já completamente diferente que é o universo da década de 40, 50 y 60. Porém, como estaba tentando explicar a través del título, o que marca a diferença se vê nas publicações. As publicações em forma de revista tem as publicações da editora Claridade, que são claramente publicações vinculadas a traducción de una serie de autores que es totalmente diferente do tipo de publicaciones das da revista Martín Fierro. Eu recomendo que para quien quiser ver, pode consultar o arquivo histórico de revistas argentinas que está disponible online. Así, de una forma así muy, digamos, por decir así, elementar. Eu posso mostrar para vocês
dois tipos de publicações, que são as da Claridade e as de Martim Fierro. Então, por exemplo, aí vocês podem ver alguma série de publicações da editora Claridade, do Grupo de Boedo. E aqui tem uma série, perdão, não é este, tem uma série de publicações aqui, desculpem, de Claridade. Y ese es el Café Margot, esa lechería, que está de Boedo. Y de Martín Fierro, ¿no? O sea, es interesante porque hasta que visualmente nos identificamos esa ruptura vanguardista con un design más semejante a aquel de Martín Fierro, no apenas pelas ilustraciones, más pelas tipografías, pelo armado a revista, en cuanto que la editorial Claridade está, sobre todo, focando na imagen do retrato do século XIX o comienzo do século XX, e inclusive Até a grafia, as letras, a exatamente, Nouveau, e uma tipografia a e também uma tipografia. tipografia que remete mais a Belle Époque do que Aham. ao Art Deco, sim? Uhum. Esas duas imágenes, así, digamos, presentan un poco también las diferencias claramente estéticas, ¿sí? Más, cuando a gente pensa en o que, cómo que se desenvolve eso, digo, como estaba diciendo, de un lado vocês têm una brincadeira, y do otro lado vocês têm un sistema literario. Es curioso, digo, porque ¿qué es lo que está entre a brincadeira y o sistema? ¿Qué es lo que ven después de la década de Vinci? Porque precisamente lo que ven después de la década de Vinci es una fragmentación enorme dos diversos escritores do grupo de Boedo, precisamente porque eles reconhecem que não existe uma estética que esteja unindo eles, que não existe uma poética, senão que o que está, no caso deles, é a força na polêmica e, sobretudo, na política. E como toda política de esquerda ao longo dos anos 20, começo dos anos de 1930, vai se balcanizar, vai se espalhar en diversos grupos que van de comunistas a socialistas, de anarquistas puros a anarquistas violentos, en fin, o propio grupo de Boedo es difícil de llamar de grupo porque a propia cosa que os une, que es esa ideología de izquierda o ese vínculo con los diferentes movimientos socialistas, es también lo que va a separar eles no final de la década de Vinci. Como se ve en las diversas revistas que van a aparecer después de la década de Vinci, más todas de diferentes autores que antes estaban, por decir así, más o menos identificados en un grupo de Boedo, que muy probablemente era una unión más de tipo institucional, para construir una literatura un poco alternativa a aquella de Florida. Al contrario, los escritores de Florida, como precisamente no están preocupados con o desenvolvimiento de una política, la mayoría son irigoyenistas, y los que no son irigoyenistas
van a derivar inmediatamente para lo que sería oligarquía o apoyo ao governo, a um dos primeiros governos militares, como é o da Timpe Justo, mas a política, neles, é como que fica meio abafada, e o que subsiste é o que Beatriz Argos chamaria o patronazgo, ou seja, a ideia de que o Estado tem que dar condições, possibilidades, prêmios para ajudar ao desenvolvimento de uma literatura nacional. E então, depois da década de 30, depois de Florida e depois de Boedo, vem Sur. Sur é uma das revistas que todo mundo já conhece, mas claramente Sur é uma revista específica, é uma revista claramente cosmopolita e de elite, que abandona ese tipo, por decir así, de brincadeiras de vanguardia, sino que lo que establece es una institucionalización de una clase intelectual e ilustrada durante los años de la década infame na República Argentina y específicamente en el universo porteño. O sea, a revista pode ter o nome Sur, mas não é qualquer Sur. É um Sur porteño. Ou seja, como diz Yvonne Bordelois, Sur marca a hegemonia do que vai ser no universo literario e artístico da Argentina, da cidade de Buenos Aires, deixando um pouco, em uma segunda instância, as produções literárias de Córdoba, de Tucumán, de Salta, etc., até hoje em dia. Sur institucionaliza um Sur que é também um pouco um Sur nostálgico, um Sur que já não existe, que é aquele Sur do conto El Sur, de Borges. Un Sur que, como dicen algunos autores, tiene una Z, que es un vector, que significa vamos a apropiar o que ven de fora. Porém, esto va a ser neutralizado políticamente até a aparição do peronismo. Porque claramente Sur se politiza no momento en que clases populares se politizan nuevamente o interven na vida política de Argentina, que a partir da irrupção do peronismo. Digo se politiza porque mesmo assim Sur já tinha uma posição relativamente política, mas claramente antinazista y claramente a favor de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, entre 1939 y 1945 aproximadamente. O sea, que ahí ya había una posición política clara de Sur contra lo que iba a ser o gobierno militar que después va a dar origen a Perón. Mas Sur tiene un después, como no tango, tem um Sur paredón e depois. Ou seja, depois de Sur, que para alguns autores significa o triunfo da estética de Florida, coisa que é bastante discutível, tem mais duas revistas que, de certa forma, voltan como en un ciclo permanente a trazer o problema da politización dentro da literatura. E a esas revistas que surgen aproximadamente na década de 1950, todas elas, as duas revistas que surgen na década de 50, son duas revistas que precisamente o que fazem é politizar a tradição que tinha consolidado o Sur. Me refiro à revista Contorno, dos hermanos Viñas, Ismael y David Viñas, que comienza a aparecer, y vocês ya ven que a propia revista es Contorno, o sea, ya no es un Sur mitológico, como en el caso de Borges, sino que es un conurbano, es o Grande Buenos Aires, es o Contorno. Y otra revista que también es poco conocida, más que también tiene un nombre geográfico, que es la revista Capricornio,
fundada por Bernardo Cordon. Capricornio faz referência ao Trópico de Capricórnio. E isso precisamente pela visão um pouquinho mais latino-americanista, a revista Capricórnio. Existe algo muito endógeno, se vocês quiserem, em toda esta história de Florida, Boedo, Sur, ¿sí? Son, digamos, son pocos os autores os vínculos con brasileiros, por ejemplo, a revista Sur. Y aumentan un poquito más en la revista Capricornio. Más certamente todos retoman algunas de las cuestiones que ya estaban en aquella brincadeira inicial. Hola, para ser escritores precisamos ter polémicas literarias. Para termos polémicas literarias precisamos de espaços geográficos de pertencimento. Onde? Nas cidades. A região da Rua Florida, a região da Avenida Boedo. E como? A partir de posições estéticas por um lado versus políticas por outro. Não deixa de ser um sistema, mas também não deixa de ser uma brincadeira. E isso un poco se va desenvolvendo en otras revistas, como Sur, Contorno y Capricornio después. En fin. Esto es casi como estar falando fofocas sobre os vizinhos, ¿eh? Porque, digo, porque uno está ahí. Entonces, eu não sei se posso dizer mais nada, mas supongo que van a poder corrigir, sobre todo Viviana, digamos, o Juan Carlos, o outros riopratenses, ou, enfim, digamos, eu que tentei trazer esta pequena provocação, ¿sí? En relação com os espaços de sociabilidade. Obrigado, Víctor, e obrigado a todos por aguentar esta... Não, obrigado a você. E já temos uns bate-palmas da Viviana, quer dizer que de repente não foi tão polêmico assim. Mas, enfim, indo aqui ao chat, né, para ver aí o que te perguntaram, né? Aí a Marilena escreveu sempre as feições, ele escreveu no minuto 14:29, você estava no meio da sua apresentação, talvez, aparece aí sempre as feições francesas nas cidades do século, poderia ser uma rua do centro do Rio. Imagino que era quando você estava projetando imagens de... Rua Florida. Florida, não é isso? Era isso, né? Imagino que o comentário, ele surgiu ali. Bom, gostaria de perguntar para os colegas se alguém tem uma pergunta para o Rodrigo. Viviana, Juan Pablo, Viviana. Vamos, Viviana. Abre a câmera, isso. O seu microfone, Viviana. Eu fiz o gesto de abrir, mas abriu uma outra janelinha aí no meio. Bom, muito obrigada, Rodrigo, porque eu sei que sempre Rodrigo se preocupa por desmistificar o que aí está. O que está posto. Não, mas o interessante é que tanto de um lado quanto do outro, o que nós temos também são grandes mistificadores, né? Borges de um lado, o Castelnuovo do outro. Mas assim, o que eu queria era talvez lembrar daquele espaço anterior, e digamos, anterior a... talvez ao Richmond, né? E até, quem sabe, também anterior aos próprios talleres, que são espaços menores, né? Anteriores, ou que vão surgindo junto com a expansão do mercado de trabalho, né? Que são esses pequenos clubes ou espaços de socialização
que os anarquistas vão criando nos bairros, né? E que não são nem os cafés, não teriam como ser os cafés, mas também não são espaços institucionais criados pelo Estado ou existentes com algum tipo de apoio do Estado, né? Que me parece que era um espaço de socialização, sobretudo no caso do anarquismo, que dava espaço tanto à existência de uma pequena biblioteca, quanto de sessões de teatro, né? E outro tipo de atividades. Então, eu acho que tem essa questão da socialização do pessoal de Boedo, tem muito sentido isso, em volta das máquinas, das impressoras, né? Porque o trabalho manual, em muitos casos, para muitos intelectuais, começou, enfim, Mariátegui, por exemplo, sei lá, como tipógrafos, né? Na infância ou na adolescência. Se não haveria também um pouco disso, né? Por fora dos cafés, e como ponte com o mundo do trabalho em sentido mais amplo, né? E da política também. Sim, eu concordo, ou seja, previamente están los clubes, que son los clubes de aristocracia, y las asociaciones de fomento o diferentes círculos y espacios barriais, los anarquistas, los socialistas, que son espacios de socialización y de producción literaria también. Mas es interesante eso, porque es como que o café no es un espacio de socialización, en la hipótesis que estoy colocando, mas é um espaço simbólico que pressupõe a socialização e instituição literária. Eu estou pensando, por exemplo, nas melhores paródias desses anos que puderam ser feitas. As melhores paródias do que é esta espécie de autoafirmação ou de autorreconhecimento do escritor a partir da década de 20 são de Roberto Arlt e de Jorge Luis Borges. Del lado de Roberto Arlt están sus 4 autobiografías, las cuales se construye como escritor de una forma muy particular, y ese conto maravilloso de Roberto Arlt llamado Escritor Fracasado, que es una parodia de lo que es la vida literaria e intelectual de la década de Vinci. Y de otro lado, un poco posterior, tengo otros 2 contos de Borges que también trabajan o mismo ton paródico en relación con esta especie de snobismo vanguardista o de snobismo a década de Vinci, que son el Aleph, y yo me atrevería a decir que también Pierre Menard, autor del Quijote. Porque el Aleph es muy difícil, el Aleph, no ver estas polémicas sobre a inutilidade da literatura en Carlos Argentino Daneri y en su fascinación por todo que es moderno, tecnológico, novedoso, y no espacio no cual se encuentran Carlos Argentino Daneri y o personaje Borges, que a confitería de Zunino y Zungri con electricidad y como si fuese un espacio no cual es adecuado para que esa figura pomposa, un poco esnovista, de Carlos Argentino Daneri, pesa para Borges que solicite un prefacio legitimador de su obra para un tercero. O sea, y Pierre Menard, autor del Quijote, también, porque, sin duda, se pueden tirar muchas observaciones sobre la idea de precursores y de historias literarias, como hacen muchos críticos, sobre Pierre Menard, porque la obra de Borges en ese sentido, cuando você lee los primeros 2 parágrafos do conto, percibe que o autor de esa reseña
sobre Pierre Menat, autor de Quijote, é, sem dúvida, uma figura da crítica literaria bastante pedante, capaz de justificar o injustificável, ou seja, que duas frases escritas exactamente iguais son totalmente diferentes, que é un pouco o que está sendo dito tamén en el Aleph, cuando a personaxe Borges pensa: comprendí que o traballo do poeta non estaba na poesía, sino en encontrar razões para justificar que a poesía era admirável. Ou seja, en outras palabras, eu tenho a sensação de que algo desta ideia de brincadeira sobre o sistema, porque certamente o sistema existe, mas a ideia de brincadeira sobre o sistema coloca um interrogante sobre até onde isto foi importante, até onde isto foi significativo socialmente, até onde isto não era apenas uma paródia da literatura em nossa cidade. Eu não tenho muitas respostas para isso, mas o que eu tenho a sensação é que, previamente, existe uma visão, se vocês quiserem, do lado do salão, uma visão mais diletante. Ou seja, escritores de elite no salão dos clubes se especializam em se divertir a través da literatura. Nenhum deles toma a literatura como um trabalho. E, basicamente, é o espaço do titeo, ou seja, da brincadeira sobre os inferiores, o clube, da elite. A diferença disso, as bibliotecas populares, as associações de fomento formadas, estão bem focadas na ideia de que existe uma necessidade política de ler e de escrever. Ou seja, que ler y escribir, ter una biblioteca popular, es útil, que esto es útil políticamente y es útil para el desenvolvimiento y para la luta política. Eu tenho a sensação de que a década de 20 como que cria uma espécie de teatro em relação com isto. Ou seja, essa necessidade de ser un escritor, de se identificar con escritor, la necesidad de que aparezcan premios, a necesidad de trabajar sobre una institución literaria snob, funciona tanto del lado de Florida como de Boedo. Ao contrario, cuando ven Sur, o proyecto de Sur es muy claro. O proyecto de Sur es un proyecto que definitivamente entende, para as pessoas do Sur, no entendimento das pessoas do Sur, que a literatura não é uma diversão de muitos. A literatura é uma diversão de alguns poucos letrados. E então, trabalha com um projeto que de nenhuma forma é massivo. Digo, as edições de Claridade, com as quais começou Claridade, eram edições de autores anarquistas, socialistas, y tiraban 5.000 exemplares. O sea, que las personas que leían anarquistas, socialistas, en un sistema de traducción totalmente pirata, por decir así, en un sistema de traducción no legitimado letradamente, sino que eran una especie de traducciones de segunda y de tercera lengua para eso, presupone una serie de lectores populares que compraban 5.000 exemplares. Hoy en día una edición de 5.000 exemplares es prácticamente absurda. Ou seja, em outras palavras, que as pessoas ou iam ao cinema, ou iam ao sainete, ou em casa ouviam no rádio, ou liam. Digo, havia uma espécie de concorrência. A leitura ainda era um modelo de formação dentro das classes populares, que é uma utopia que eu acho que vigorou certamente e foi crescendo ao longo do século XX, com as edições rústicas, etc. E isso é produto não da Revista Sur, sino necessariamente desse impulso
de figuras como a de Grupo de Boedo. Agora, posteriormente a isso, é o paredón, né? Porque o paredón não é qualquer paredón, é o paredón do terraplén do Riachuelo, mas também é o paredón de fusilamento. Ou seja, o que vem depois da década de 1950 na Argentina é un masacre de fusilamiento que comienza en José León Suárez con episodio descrito en Operación Masacre de Rodolfo Walsh y que va a llegar a un paredón de un fechamento durante la dictadura que yo no sé si Argentina alguna vez se recuperó culturalmente lo que fueron esos años entre 1956 y 1983. Tengo serias dudas. Mas, enfim, são espaços de literatura, de politização e todo, mas o café, digo, sí, o café é o universo do tango, mas não sei se de toda a literatura, talvez da poesia do tango. É meio estranho o que eu estou dizendo, porque, sem dúvida, os cafés se construíam para isso, para a sociabilidade literária também. Ninguém pode desconhecer o Café La Paz de Buenos Aires, o Politeama, o diversos cafés importantes na década de 60, mas é um pouco posterior. Ou seja, eu tenho a sensação que nesse primeiro momento o café funciona como um espaço simbólico, mas não de socialização. É valorizado, as pessoas se encontram nos cafés, provavelmente, mas não é para discutir o debatir cuestiones literarias, salvo algunos casos, como de Nora Lange, que se sobe a o Café Tortón y fala, mas son cosas de Oliverio Girondo. Mas, enfim, eu não sei se... Talvez para a arte fosse, digamos, no espaço amplo da rua, um lugar de trabalho. É um dos lugares onde ele está escutando. Exatamente. O que depois vai para as crônicas. Mas você vê que não tem a ver com um diálogo entre escritores, é uma escuta social, no caso de Roberto Arlt, e bom, essa figura de escritor fracassado, do conto escritor fracassado, é também uma figura quase tão ridícula quanto o próprio Carlos Argentino Daneri, mas, enfim, digo, talvez eu não sei, mas eu me atreveria a dizer que haveria algo assim como de mesquinharia a partir da década de Vinci no universo da literatura. De esnovismo mesquinho. Tipo, ese esnovismo mesquinho que tem o próprio autor, o próprio narrador, Borges, entre aspas, dentro del Ale. Ou seja, se dá a situação de que vê o universo, ou seja, vê o universo, vê Deus, vê o infinito, ve todos os tempos e todos os lugares. E qual é a reação frente a esse absoluto, a essa revelação absolutamente miraculosa? Qual é a reação? No caso do Carlos Argentino Daneri, escrever um poema. Ou seja, eu tenho a suma do conhecimento universal. Então, vou aproveitar para escrever um poema. Algo mínimo. Ou eu vejo a suma do conhecimento universal e também vejo o que é a verdade da minha história de amor, que não existe com Beatriz Viterbo. E o único que reajo é dizer, mas eu odeio este cara e vou tratar ele de louco. Ou seja, como se no universo literário a mesquinharia fosse parte da broma literária. Ou seja, isto de brigar por estupideces a veces, o brigar pensando en estéticas que no fundo no van a modificar o que socialmente está acontecendo. Volto a dizer, é uma opinião muito subjetiva. Tá? Rodrigo, para finalizar, queria te fazer só uma indagação, tá?
Você, em algum momento da sua apresentação, você diz que esse mito, né, de Boedo e Florida está mais para os professores de literatura do que, de fato, talvez factualmente teria acontecido, né? Mas que, no entanto, nós sabemos que os mitos muitas vezes são produtivos para o sistema literário. A pergunta que eu gostaria de pedir, se você poderia aprofundar, é se você vê que esse mito do escritor, esse mito do escritor esteta, esse mito do escritor politizado, fundou linhas ou tradições posteriores no estudo da literatura argentina, tendo em vista que nós sabemos que a crítica e o sistema é feito também pelos, diríamos assim, os professores, mas também pelos críticos, né? Que eles consolidam linhas ou forças para além do factual, do meramente factual. Olha, eu não falei que isso era um mito da história literária, nem nada disso. É Borges que falou isso. Ou seja, Borges diz que é curioso que dessa broma, que é uma espécie de brincadeirinha, existam agora programas de história literária e estudos em relação com isso. Certamente, esa es una posición que es la posición de Borges. Tirar importancia de eso, colocar importancia en otro lugar, no asunto da brincadeira, no asunto da broma, tá? Podemos hallar muchas explicaciones de por qué Borges tira esta importancia, mas eso no significa que no exista un sistema. Certamente, por eso que estaba diciendo, os trabajos do propio contorno recuperando Roberto Arlt 30 anos depois, de revista Capricornio, con Bernardo Cordon, de Juan Carlos Onetti reconociendo Roberto Arlt, de Beatriz Sarlo, Portantiero, o sea, ensayistas de literatura que reconocen o grupo de Boedo y o grupo de Florida y construyen un sistema. Eu diria que chamar isso de mito é desqualificar isso. Digo, é claramente a construção de um conhecimento e não é um mito. Grupos de escritores existiram. Sistemas literários, o sistema de Boedo e o sistema de Florida existiram no sentido de que nós olhamos e fazemos uma observação do que era essa vida, se vocês quiserem, cotidiana do universo literário. Então, o grupo de Boedo, o grupo de Florida, não é que não existem, mas talvez a questão seria, e aqui sim é o que eu acho, acreditar menos na importância desses sistemas. Ou seja, talvez acreditar mais em as figuras que transitavam a través dos diferentes sistemas, do que nos sistemas em si mesmos. Eu tenho a impressão de que, talvez, obviamente, posteriormente, esses sistemas influenciam, mas não influenciam a partir da definição desses sistemas, mas de certas figuras separadas. Digo, por exemplo, a recuperação de Roberto Arlt puxa o Castelnuovo, Barletta y un entendimiento diferente de Mallea y un entendimiento diferente de Borges. A leitura posible de fazer de Oliverio Girondo vai contra, de alguna forma, a recuperación de Evar Méndez y de Ricardo Guiraldes. O sea, ao que me refiro é que o peso dessa singularidade individual, o autor se construindo a si próprio, deveria ser, talvez, mais levada em conta quando se pensa nos sistemas literários, como se houvesse aí uma dialética, um diálogo diferente, tá? Não sei se é isso. Complexificar o sistema. Viviana? Não, só lembrar que, digamos, a importância que tem as histórias da literatura
como formas de respaldo, de institucionalização desse sistema. E lembrar que provavelmente a broma também teve a ver com o fato de que a primeira história da literatura argentina, publicada por Ricardo Rojas, é de 1920. Então saiu atrasada em 10 anos em relação com o centenário da independência, porque de fato ela corresponde, digamos, como fato literário ao centenário da independência, mas ela se atrasa em 10 anos. Então também tem uma piada ali, digamos. Existe um sistema, mas ele não deixa de ser um pouco uma piada. Né? É uma piada. Uma piada. O sistema sem movimento. Bom, Rodrigo, muito obrigado, então, por essa fala, que foi excelente, foi esclarecedora. E é isso. Muito obrigado. No, obrigado a vocês y peço disculpas si no fui más específico con algunos autores, algunas cosas, porque si alguien quería, digamos, estudiar un poco más o tema de Boedo, Florida y Sur y Paredón y después, tal vez ficó medio así en una discusión más de, digamos, si cuestiones polémicas o de aprofundamiento. Mas certamente existe muita bibliografía y tenemos tiempo de leer muchas cosas. Então, só isso. O café também é polêmico. Muito obrigado.